Olá, pessoal. Vamos a mais uma etapa onde experimentamos importar dados e tratá-los usando o GeoGebra. Estou aqui de novo com aquele livro que eu sugeri, porque você já tem algumas tabelas, e eu gostaria de usar um exemplo relativamente interessante, no sentido de mostrar um cuidado importante, quando você vai trazer dados que são necessariamente números, mas que estão usando o separador vírgula, tá? Veja, eu vou fazer o mesmo truque, um pouquinho mais apressado, supondo que você já viu a parte 1. Então, eu vou selecionar essa tabela aqui e vou copiar. Mas antes, deixa eu olhar o que ele está me pedindo aqui. Aqui eu tenho notas de 50 alunos numa prova e se pede para fazer uma tabela de frequências agrupadas. Então, aqui seria uma outra etapa que eu acho interessante. Quando você tem uma quantidade de dados muito elevada, a gente justifica o estudo de frequências usando classes de agrupamento, né? Aqui ele está pedindo para fazer as classes que começam em 2, né? Incluindo 2, é isso que está esse símbolo, vai até o 3, até que se chegue ao 10. Também pede para construir o histograma e o polígono de frequências. Quero mostrar que com GeoGebra a gente pode fazer muita coisa. Já copiei, vou então lá no meu Word, deixa eu dar um Ctrl A aqui. Um Ctrl A, não, desculpa, não é um Ctrl A, um Ctrl T, deletar tudo e dar um Ctrl V. Bom, todos esses dados são números. Até aí vocês vão ver que nós vamos ter grandes vantagens. Mas precisamos resolver esse separador. O GeoGebra usa o separador decimal, né? O ponto. Então a parte inteira está antes do ponto e a parte decimal depois do ponto. Mas aqui está com vírgula. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça sempre, copiou para esse editor de texto, vai ali então, aqui no Word, seria a página inicial, substituir, e eu vou pedir para ele localizar todas as vírgulas e substituir tudo por ponto. Clica em substituir tudo, ó, ele fez 50 substituições. Até aí está bastante legal. Agora eu vou produzir a tabela para copiar. Seleciono, vou inserir tabela, converter texto em tabela, e eu quero que ele use aqui outro, o separador e o espaço vazio. Marque, dá o espaço com a barra. Veja que ele já percebe as colunas. Dei o OK, ó, produziu. Faz o seguinte, agora você copia e vai ao GeoGebra finalmente. Então, clica aqui numa célula, dá o Ctrl V e ele já produziu. Seleciona todo mundo aqui e não precisa se preocupar se está em várias linhas, em várias colunas. Você quer avaliar esse conjunto de dados e aqui não tem nenhum grande problema. Também não tem os cabeçalhos, os rótulos, mas você pode incluir isso, como mostramos ali usando textos na parte 1. Deixa eu fazer, então, uma análise univariada. Aqui não tem que se preocupar, né? Está em número, não tem cabeçalhos, só tem que informar que são dados brutos. Vamos analisar, e eu vou até fechar aqui essa planilhinha. Ó, o histograma ele já começou a me dar. Tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que essas classes que eles estão determinando aqui embaixo, apesar de ter um controle aqui que você pode colar, eu quero colocar 10 classes, eu quero colocar 9 classes. Talvez você queira customizar um pouco melhor aqui essas informações. Então, qual é a minha recomendação? Que você vá aqui e perceba que, ao trabalharmos com os dados que são só números, as funcionalidades ofertadas aqui por essa janela da estatística são mais ricas. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Regra de classe. Você define, então, a variável aqui, que ele está chamando de x, dizendo que a classe começa, né, menor ou igual, mas termina só como menor. Você também pode inverter isso. Lá naquele enunciado estava pedindo esse clássico modo de organizar as classes. Veja, você já tem aqui, por exemplo, o histograma marcado. Ele tinha apontado também no enunciado que queria o polígono de frequência. Então você vem, marca essa caixinha, ele já aparece.
Queremos a tabela de frequência. Vamos marcá-la aqui embaixo. Ótimo. Só que eu gostaria de que isso aparecesse um pouco melhor, né? Será que tem como fazer isso? Vamos caminhando que talvez isso você vá percebendo com carinho. Olhe, as classes foram definidas, tenta olhar aqui embaixo, ó, usando os valores. Existe então um algoritmo ali que automaticamente faz isso. Vamos pedir como ele colocou ali no enunciado. Eu vou fazer assim, ó, definir classes manualmente. E aqui agora, ó, em início, eu vou colocar que ele pediu lá para começar a classe em 2. E como é de 2 até 3, de 3 até 4 e assim sucessivamente, então a largura aqui seria 1. É só dar um Enter. Olha lá que bacana. O intervalo já mudou para ir para o nosso modo. Tá? O GeoGebra tem uma coisa peculiar, né? Ele já inclui nessa última classe aqui, mesmo que você não perceba automaticamente, ele considera. Aqui a gente não tem nota 10, né, naquela tabela, mas a gente, se tivesse, ela estaria incluída nessa última classe. Bom, parece que eu já produzi aqui alguns dos objetos que me interessam. Se você quiser, você também mexe um pouquinho agora aqui nos eixos, né? Desmarca o eixo automático, o ajuste automático. Fala, ó, eu não vejo tanto problema no x mínimo e máximo aqui por enquanto. Vou colocar aqui só o passo em x para ser igual a 1 e o passo em y também para ser igual a 1. Então, ele já corrige aqui graficamente para você. Se quiser, você pode trazer a malha para verificar o topo de cada barra conectado a esse eixo vertical. Mas há mais que nós podemos fazer aqui. Tudo bem? Enquanto eu vou fechar aqui para liberar o espaço, vou te chamar a atenção a esses campos aqui. Ó. Veja esse somatório X, exibir estatística. Ó, ele está aparecendo aqui um pouquinho embaralhado, isso é um pouco pelo modo como eu configurei a fonte. Então eu recomendo quando está embaralhadinho, muda o tamanho da fonte, ó, ele corrige aqui para você, se você quiser depois você pode até voltar para o tamanho da fonte que estava e tudo vai ficar um pouquinho melhor arrumado. Bom, eu tenho então histograma, polígono. Aqui esse polígono, né, como a gente estava colocando aqui, polígono de frequências. Tenho também uma tabela de frequências e gostaria de reunir mais elementos, de repente. Por que reunir mais elementos? Olha, nesse caso, com esses dados numéricos, você vai ver que você tem opções aqui, ó. Em vez de só o histograma, você tem os gráficos de barras, você poderia fazer um box plot, espero que você saiba, se não sabe, você vai ver que é bastante interessante, né? Esse pequeno X vermelho aqui, ó, é o outlier, né? O valor mais discrepante, que no caso seria este 1. Você tem aqui a possibilidade de usar diagramas de pontos, muito parecidos ali com as informações que você obtém do diagrama de barras, mas você também tem aqui o diagrama de ramos e folhas, olha que interessante. Ele pega, né, o GeoGebra tem um padrão de pegar o valor discrepante ali, se vai ser inferior ao máximo, isso vai depender da qualidade dos dados, ou da distribuição dos dados, para melhor dizer, e aqui você tem na legenda ele explicando. Então, 3/1 significa 3.1. Então, aqui você tem as notas 3.7, 3.8, 4.7, 4.9 e assim sucessivamente. Também é um jeito interessante de apresentar as informações. Eu queria reuni-las todas num lugar só. Bom, vou voltar no histograma. Já está pronto aqui o diagrama, esse diagrama que é o histograma. Vou fazer assim, ó, clica nessa caixinha aqui, mas antes disso, eu estou fazendo uma coisa perigosa. Vai em exibir, manda exibir uma janela de visualização, tá? Vamos diminuir ela aqui um pouquinho. E aí agora vai nesse último quadradinho com essa seta e fala copiar para a janela de visualização. Olha, o que ele já trouxe para cá? Aquela tabela de frequências agrupadas, o histograma e o polígono de frequências. Já está um pouco interessante.
Não tem como mandar essa estatística. Não tem problema, eu gosto de usar aqui, eu estou usando o sistema operacional Windows, dá para usar com print screen, um aplicativo que me permite ainda fazer um recorte. Mas você poderia fazer isso de várias formas. Ó, marquei aqui assim, vou pegar todas essas informações e a hora que eu fizer isso, já vão vir essas informações copiadas para a memória. Agora eu vou tirar de exibir essa estatística aqui, tá bom? Vou pedir para ir para o boxplot, por exemplo. Quero o meu boxplot. Quero tirar o boxplot e também vou voltar aqui e não pedir mais... Não, antes vou ter que pedir assim, né, gente? No histograma, desmarcar agora a tabela de frequências, tá? Aí volto aqui, peço o boxplot e ele aparece todinho aqui embaixo. Vou agora falar assim, ó, copia também lá para a janela de visualização o boxplot. Vou também vir aqui e agora pedir o diagrama de ramos e folhas. Eu não falei, mas ó, aqui em cima você tem controles, né? Se você perceber que quer fazer a distribuição dos valores inteiros de um modo que não convém usar o valor central aqui, você poderia modificar. Nesse caso, ó, ele não ficaria bom, né? Não tem decimais. Tem mais só uma casa decimal, só uma casa inteira, então é melhor eu deixar aqui no zero. Fiz isso aqui, vou marcar, copiar para a janela de visualização e vamos ver se isso veio. Bom, se não veio, não vai ter problema. Não veio o diagrama de ramos e folha. Vou fazer o seguinte, vou melhorar isso, vou reunir todas essas informações de uma vez só. Vou pedir para exibir a janela de visualização 2. Vou vir para cá, vou mexer aqui um pouquinho. Vou selecionar o boxplot. Vou nas propriedades, avançado e falar para exibir só na janela de visualização 2. Tá? Lembra que eu tinha... Aí aqui a gente pode chegar... Ó, como é boxplot, então faz sentido o eixo vertical. Então eu clico na área branca ali da janela de visualização 2, vou no eixo Y, não exibe mais o eixo Y. Aqui, também não vou querer o rótulo. Bom, aqui eu poderia simplesmente dilatar de um modo que me fosse conveniente, ó, de repente até aparecer o valor que me interessava. Então, vou tirar um pouquinho o zoom para caber todo mundo aqui, ó. Então, está distribuindo em boxplot. E aqui na janela eu vou em editar, inserir imagem da área de transferência, que ficou na minha memória, na memória do meu computador. Nossa, ela ficou grande, sabe? Tá ruim esse quadro, você diria, né? Você pode tentar editá-lo, ampliá-lo. Tá? Aqui me parece que não está bom. Se for selecionar aqui, vou pedir para exibir de novo a minha planilha e vou exibir aquela informação. Vamos lá, vamos fechar aqui. Pegar esses dados. 3, 6, 9, 10, 5 linhas. Peço para fazer aquela análise univariada de novo. Analiso. Vou pedir aqui a informação. Ó, eu acho que é bom de errar, né, gente? Porque aí a gente aprende junto. Como está um pouquinho mais apertado, eu acho que agora vai ficar um pouco melhor, né? Vou de novo dar o meu print screen e selecionar aqui toda essa informação que eu queria. Fechar. Vou fechar a planilha. Vou voltar aqui. Esses dois pontos que tinham aparecido, vou jogar fora. E vou no editar, inserir imagem da área de transferência. Parece estar um pouco melhor. Botar a malha, né? Isso ajuda um pouco a você estabelecer esse tamanho aqui, ó. Você achar, ó, ficou um pouco melhor. Essas informações estão um pouquinho dilatadas, né? Tão ruins. Bom, vou clicar com a direita, vou fixar o objeto,
pedir a posição absoluta, que aí ele acaba com todo esse dimensionamento. Ó. Eu posso até, inclusive, apagar esses pontos e, desfixando aqui, carregar para ela aparecer um pouquinho melhor. Agora, fixo de novo, posso dar o zoom se eu quisesse, né? Então, eu tenho um bocado de forma. Vamos tirar a malha? Você está achando que a malha aqui está atrapalhando? Tira a malha, deixa o boxplot. Né? Eu não estou aqui tão interessado em explicar cada um dos objetos, mas sim em produzi-los. Tá? Então, por isso eu estou correndo aí. Estava faltando aquele diagrama, né? Vou fazer o seguinte, eu não consegui trazer o diagrama de ramos e folhas lá com copiar para as áreas de visualização. Então, o que você podia fazer? Produzir ele pela entrada de comando. Vai de novo lá, exibir planilha, pegar aquelas informações. Vou abrir aqui para você ver. Vou selecioná-las, clicar com a direita e pedir para criar uma lista. Muito provavelmente, como é a primeira lista, ela é a L1. Mas vamos confirmar. Exibir, janela da álgebra, ó, L1, ficou os dados. Vou fechar. E agora, vou colocar por último aqui na janela de visualização 2, por isso eu clico aqui. E agora, na entrada de comando, eu escrevo diagrama de ramos. Como é que é? Bom, não lembro. Diagrama de caule e folhas. Aí, ó, ele só precisa da lista. Tá? L1. Vou dar um Enter. E ele veio aqui para a janela de visualização 2. E eu estou reunindo todos estes elementos. Se você quiser, lembre, né? Você pode ampliar esses objetos aqui. Você pode sempre mexer no tamanho. Tá bom isso? Acho que apareceu tudo, apareceu inclusive. Vou fixar esse aqui também. Vou colocar a posição absoluta. Tá vendo? Se você achar que está muito poluído, ignore as minhas orientações aqui. Mas veja que você pode tratar estes dados e apresentar muita coisa sobre as notas desses alunos, né? Um pouquinho do histograma, o que ele significa. Vou tirar aqui também, se você quer saber, a malha. Vai ficando limpo. Aí você podia mexer nos rótulos para informar aqui que aqui são as notas, aqui as frequências, né, que estão agrupadas, mas acho que a tabela tem essa função. Você também poderia explorar em conjunto esse diagrama de caules e folhas, olhar aqui para toda essa estatística, qual foi a média da turma, desvio padrão, sabe? São basicamente as informações que você leva até o ensino médio, qual é o menor valor, ou seja, a menor nota foi 2,9, a mediana é aquele valor que divide na metade, né, as 50 notas. Então, 50 notas estão até 7,35 e a partir de 7,35 estão 25 notas, né? Estão até 7,35, as outras 25 notas estão aqui. Então, já tem um bom jeito de avaliar. Tanto graficamente, veja que as notas, ó, até 6 estão reunidas aqui, enquanto parece visualmente um pouco mais prático mostrar para as pessoas que essa turma tirou, na sua maioria, notas acima ali do valor 6. No boxplot, você também tem informações gráficas disso, né? Aqui seria basicamente o primeiro valor que ele considerou, chamado de bigode no boxplot, e aqui o último. Então, veja, esse outlier é porque ele está bem distante das outras notas, então é o valor mínimo, aí depois tudo começa ali com 3,7. Às vezes é bom olhar para a tabela dos dados brutos, se você ficar com dúvida. Veja que o máximo foi 9,7, é isso que está mostrando mais ou menos aqui. E dentro da caixa, até aqui é o primeiro quartil, aqui é o segundo quartil, então a mediana, e aqui o terceiro quartil. Então, você divide a quantidade de dados de 25% em 25%. Reuniu tudo isso? Ainda ficou faltando, por exemplo, mostrar a moda. Qual foi a nota que mais apareceu, que mais alunos tiraram? Você já sabe o nome da lista? L1. Vai ali na entrada de comando, coloca ali
moda L1 e dá Enter. Bom, isso está lá na janela da álgebra, né? Vou renomear essa L2 para moda, só porque vai ser conveniente, por exemplo, para mim puxar isso para cá e trazer para cá. Aí eu fecho e tem quase todas as informações bastante interessantes, né? Então, as notas, de todas essas notas, a nota que mais apareceu foi 6,3. Então, tá aí mais uma dica, você trazendo dados numéricos, lembra lá do começo, é só cuidar, caso você tenha casas decimais, lembrar que o separador é ponto, então fazer a substituição. Espero que vocês tenham gostado e desejo saúde e paz e um grande abraço.